Olá, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai explorar os conteúdos inerentes aos exercícios da aula 37, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula a gente vai descobrir a ideia de potência, tá? Potência e raízes, tá ok? Então, o que é a potência? Vamos imaginar a seguinte situação, senhores. Vamos pegar uma folha de papel, tá? Uma folha de papel, ela vai ter duas dimensões, tá? O comprimento e a largura, certo? E aí eu vou pegar essas duas dimensões, né? E eu não dobro essas duas dimensões. Não forço nenhuma dobra. Observe que ela continua sendo apenas uma parte. Aqui está. Correto? Então, a ideia de potência, ela está associada também à parte da geometria. Correto? Vamos imaginar então que eu pegue essa folha de papel, duas dimensões, e dobre-a ao meio. Perceba, quando eu faço isso, eu obtenho duas partes. Aqui tem duas partes. Correto? Duas partes. Muito bem. Fazendo isso novamente, dobrando essa folha ao meio novamente, eu vou ter então quatro partes. Perceba, uma, duas, três, quatro. Fazendo isso novamente, agora três vezes, dobrando a folha três vezes, perceba, eu tinha dividido ao meio, dobrei ao meio, agora dividi em três partes, né? Então, nesse caso, eu vou ter, então, ao final, 8 partes. Se eu contar aqui, eu vou perceber claramente isso. E se eu continuar fazendo isso indefinidamente, eu sei que a ideia de indefinido, infinito aqui é um pouco vaga, porque eu não vou ter papel suficiente para isso. Mas se eu fizer isso novamente 4 vezes, eu vou perceber, então, que ao final eu vou ter 16 partes. Né? 16 partes. Se eu contar aqui, eu vou ter 16 partes. Então, a ideia de potência, né, é associada justamente a essa concepção, beleza? Então, matematicamente representando, eu poderia representar a potência desta forma, né? 2, que eu chamo de base, elevado a um expoente zero, ou seja, as duas dimensões iniciais que eu não fiz nenhuma dobra, eu vou ter uma parte só, certo? Compensação, se eu tenho duas dimensões e dobro ela uma vez, tá? Eu vou ter então 2. Está aqui na realidade, está aqui a representação geométrica desse processo matemático, correto? Então, se eu pego duas dimensões e dobro duas vezes, eu vou ter ao final 4 partes, correto? E aí, fazendo isso, eu vou ter então esse raciocínio aqui, que 5, 2 à quinta, ou seja, 5 vezes, dobrado 5 vezes, eu tenho ao final 32 partes distintas, né? 2 à quinta. 2 elevado a sexta, ou seja, 2, aquelas duas dimensões dobradas 6 vezes, eu vou ter então 64. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 64. Né? 2 elevado à sétima, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes, eu vou ter 128. Né? O 2 elevado a 8, eu vou ter então 256. Então, senhores, dado o número racional A, ou seja, eu estou generalizando aqui, tá? Então, eu tenho um número qualquer A, e esse número está sendo elevado ao número natural, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. A expressão A elevado a N, ou seja, A elevado a N, chama-se potência, né? Então, o que é a potência? A potência é uma representação matemática, uma operação matemática aberta, onde a base elevada a um expoente é igual ao produto de quantidade de vezes que o expoente me manda. Então, aqui eu tenho A elevado a N, eu vou ter o A vezes A, quantidade de vezes, quantas vezes o expoente disser. Nesse caso aqui eu fiz uma representação A vezes A, N vezes o fator. Né? Nós não sabemos quem é N, também não sabemos muito menos quem é A. Então, essa operação matemática eu chamo de potência, potenciação. Correto? Então, pela definição, senhores, 10 à terceira, 10 elevado à terceira, eu leio desta forma, 10 elevado à terceira, eu tenho, então, uma multiplicação de 10 três vezes. No final, eu tenho 1000. Beleza? E eu posso fazer isso, lembrem-se que o número é racional. Esse número ele pode ser número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, pode ser um número fracionário. Correto? Então, nesse caso aqui, eu tenho 0,5 elevado a 4.
Por definição, eu vou ter 0,5 4 vezes. Aqui está, fazendo a multiplicação, 0,625. Vocês podem consultar aí na calculadora de vocês, sem problema nenhum, senhores. Beleza? Muito bem. Continuando, também posso usar uma fração. 1 terço, elevado ao quadrado. Ou seja, 1 terço vezes 1 terço. Isso aqui é igual a 1 nono, né? Lembrando, multiplicação de fração. Fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Correto? Muito bem. Continuando, senhores, isso me gera uma determinadas situações, tá? Situações essas que eu posso usar o raciocínio lógico, né, para determinar o resultado, sem precisar fazê-las. Situações essas que são chamadas de propriedades de potenciação, tá? Então, imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenha uma multiplicação, tá? Uma multiplicação de potências com bases iguais, beleza? Multiplicação de potências com bases iguais. Toda vez que isso ocorrer, senhores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, né, escrevê-la numa forma de uma única potência. Eu posso escrever na forma de uma única potência. Fazendo como? Conservando a base e adicionando os expoentes. Perceba aqui, a elevado a m vezes a elevado a n igual a m mais n. Professor, não entendi nada. Você vai compreender aqui, ó. Veja bem, 2 à terceira vezes 2 à sétima. O que é isso aqui pela definição? 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Aqui está. Representei, inclusive, de cores variadas para você compreender o processo. Ok? Vezes 2 à sétima. Então, isso aqui, senhores, é 2 à terceira. Beleza? 2 à terceira. E 2 à sétima, aqui está. Correto? Se você contar aqui, você tem 7 fatores 2. Pessoal, na realidade, isso aqui que nós acabamos de fazer é a definição disso aqui, senhores. É, na realidade, a definição a definição de potência. Então, eu tenho aqui 3 fatores e mais 7 fatores aqui. Então, no final, eu tenho 10 fatores. Ou seja, eu posso escrever isso aqui na forma de uma única potência, né? Eu posso escrever, isso aqui na realidade é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7, 10 vezes. É 2 elevado a 10. Beleza? Então, toda vez que eu tiver uma potência, uma multiplicação, produto, ó, falou produto. O que é produto, professor? Produto é uma multiplicação, tá bom? Produto é uma multiplicação. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de potências que as bases forem iguais, o que é que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes. Beleza? Muito bem. Então, eu posso utilizar esse raciocínio aqui, ó. 3 à quinta vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3, 5 mais 2, 7. Tá aqui, ó. Escrevi na forma de uma única potência. Beleza? Posso usar também na forma de fração? Pode, não tem problema. Contanto que a fração, a base seja iguais, ó, as bases são iguais. Pessoal, interessante. Eu tenho 4 sétimos elevado ao quadrado vezes 4 sétimos. Aqui eu não tenho nada. Tenho sim, pessoal. Toda vez que eu não tiver nada aqui em cima, eu subentendo que aqui é 1, tá? Então aqui é 1. Então eu tenho 4 à sétima elevado a 2, 4 à sétima elevado a 1 vezes 4 à sétima elevado a 3. Ou seja, eu vou ter 4 sétimos 2 vezes, vezes 4 sétimos 1 vez, vezes 4 sétimos 3 vezes. Então, na realidade, eu tenho 4 sétimos elevado a 6, senhores. É só somar os expoentes, tá bom? Perceba que é uma coisa bem simples. Então, produto e potência de bases iguais, ou seja, multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Lembrando que isso aqui é interessante, que você vai usar bastante na sua vida escolar. Bastante. Pessoal, se eu posso fazer com a multiplicação, eu também posso fazer com a divisão, tá bom? Ó, lembrando, quociente. O que é quociente? Quociente é uma divisão, tá bom? Quociente é a divisão. Enquanto o produto, senhores, é uma multiplicação, tá? O quociente é, na realidade, aí, uma divisão, tá bom? Quociente é uma divisão, beleza? Então, divisão de potências de bases iguais, em que o expoente do dividendo. Professor, não estou entendendo o que é expoente do dividendo. Calma, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Um quociente de potências de bases iguais, em que o expoente do dividendo é maior ou igual ao expoente do divisor, pode ser escrito na forma de uma única potência. Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Na realidade, pessoal, o autor do livro ele considera que esse m aqui tem que ser maior que n. Mas eu posso fazer isso sem problema nenhum quando m for menor que n. Só que a resposta será um expoente negativo.
tá bom? Eu posso fazer isso sem problema algum, eu não vou ter problema em relação a isso, tá bom? Não vou ter problema. Então vamos aqui. Como é que eu vou entender isso aqui? A elevado a m dividido por a elevado a n igual a m menos n? Como é que eu vou fazer isso? Simples. Olha aqui o raciocínio. Eu tenho 7 à quinta dividido por 7 ao quadrado. Eu vou ter, na realidade, vamos representar 7 à quinta? Pois não, 7 à quinta é o quê? É 7 5 vezes. Está aqui. 7 à quinta, 7 5 vezes. Dividido, senhores, por 7 vezes 7. Meu povo, eu posso escrever uma divisão diferente. Eu posso dizer que 1 dividido para 2, isso aqui é 1, né, sobre 2. Eu posso fazer isso. Então, eu posso fazer isso aqui também com essa potenciação, com essas potências, né? Então, eu posso dizer que 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 5 vezes, dividido por 7 vezes 7. Então, eu cancelo esse rapaz com esse. Cancelo esse com esse. Sumiu. Né? Estou dividindo partes iguais. No momento que eu faço uma divisão de partes iguais, a resposta é 1 e o 1 é elemento neutro da multiplicação. Tá bom? Então ficou 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 à terceira. Então toda vez que eu tiver uma divisão que as potências, que as bases forem iguais, basta eu diminuir os expoentes. Tá bom? Outra situação. 11 à quinta dividido por 11 à quinta. Repita a base, diminui os expoentes. Ó. 11 elevado a 0. Beleza? E 11 elevado a 0, eu poderia dizer que isso aqui é igual a 1. 2 à terceira, perdão, 2,3, ó, é número racional, lembra? Potência, número racional. A base pode ser racional e expoente positivo. Então, eu posso usar ele como fracionário, decimal, não tem problema. Então, aqui eu tenho um decimal elevado a 6, né? 2,3 elevado a 6, 2,3 elevado a 5. Isso aqui é o quê? Repete a base e diminui os expoentes, ó, senhores. 2,1. Beleza? Muito bem. Uma outra propriedade, senhores, terceira propriedadezinha da noite de hoje, é a potência de uma potência. O que é, professor, uma potência de uma potência? Potência de uma potência é quando eu tenho uma potência, ou seja, uma base elevada a um expoente, e tudo isso está elevado a um novo expoente. Vocês vão compreender isso aqui olhando o exemplo. Ó. 5 ao quadrado elevado a 3, ou seja, eu vou ter 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, correto? Mas, meu povo, isso aqui, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, isso aqui pode ser subentendido como a primeira propriedade. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, em suma, né, eu posso dizer que 5 elevado a 2 elevado a 3, isso aqui é o quê? 5 elevado a 6, ou seja, 2 vezes 3, correto? 2 vezes 3, 6, sem problema nenhum. Então, toda vez que eu tiver uma propriedade semelhante a essa, perceba, 6 elevado a 2 elevado a 5, eu vou ter 6 elevado a 10, correto? Olha aqui com uma fração, ó, 1 terço elevado a 4 elevado a 6. Isso aqui é o quê? 1 terço, multiplica os expoentes, 4 vezes 6, 24. Correto? Muito bem. Senhores, quarta propriedade. A gente está caminhando um pouco rápido porque o vídeo ele vai ficar um pouquinho demorado, tá? Porque na realidade são várias lâminas, o conteúdo é um pouco vasto. Então, quarta propriedade, potência de um produto. Potência de um produto, lembrando que produto é multiplicação, senhores. Multiplicação. Então, eu vou ter uma potência de multiplicação? Exatamente, ó. Uma potência de uma multiplicação. Então, você vai ter uma multiplicação e essa multiplicação vai estar sendo elevada a um expoente qualquer. Beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu repito a base com o expoente que está sendo elevado. É fácil conceber isso? Claro que é. Perceba, 2 vezes 7 elevado a 3, senhores. Então, eu vou ter 2 vezes 7. Observe que eu coloquei, inclusive, de cores diferentes, justamente para você compreender. 2 vezes 7, vezes 2 vezes 7, vezes 2 vezes 7. Por que é que eu escrevi aqui 3 vezes? Porque o expoente estava mandando, senhores. O expoente estava mandando. Então, ficou 2 vezes 7, vezes 2 vezes 7, vezes 2 vezes 7. 3 vezes. Tem uma propriedade da matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Então, em vez de eu escrever 2 vezes 7, vezes 2 vezes 2 vezes, eu posso juntar todos os dois juntos. Então, foi isso que eu fiz. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui, meu povo, isso aqui é uma potência. Eu posso escrever isso aqui como sendo 2 à terceira. Né? E eu posso escrever isso aqui como sendo 7 ao quadrado. Perdão, desculpe, 7 ao quadrado não. 7 ao cubo, né, senhores? 7 3 vezes. Desculpe aí. Então, eu tenho 7 elevado a 3. Ou seja, eu vou ter, na realidade, 2 à terceira vezes 7 à terceira. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação e essa multiplicação está sendo elevada a um expoente, eu posso pegar esse expoente e sair distribuindo com os meus fatores de multiplicação, que não vai ter problema nenhum. É a mesma coisa, tá certo? E eu posso fazer isso para números inteiros, para números fracionários. Perceba aqui, ó, 1 terço vezes 1 meio
elevado a 6, né? Eu posso pegar esse 6 e sair distribuindo aqui, ó. 1/3 elevado a 6 vezes 1/2 elevado a 6, tá? Da mesma forma aqui, ó. Eu já tinha aqui um expoente, ó, perceba, uma potência, 5 ao quadrado vezes 7 ao cubo, elevado tudo isso ao quadrado. Então, eu vou ter aqui, na realidade, duas propriedades interessantes. Eu vou ter a quarta propriedade e a terceira propriedade. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado, que cai na primeira propriedade, na terceira propriedade, que é a potência de uma potência, é só multiplicar isso aqui, meu povo, ó. É só multiplicar isso aqui, eu vou ter 2 vezes 2, 4, aqui está. E 7 elevado a 3 elevado a 2, isso aqui também multiplico, 7 elevado a 6, tá bom? Uma observação importante, senhores. A quarta propriedade ela pode ser usada tanto para a multiplicação como para a divisão, tá bom? Pode ser tanto usado para a multiplicação como para a divisão, tá bom? Então, vamos observar o seguinte. Eu tenho 7 dividido por 6 elevado a 3. Posso distribuir aqui, ó, 7 a terceira dividido por 7 elevado a 6. Não tem problema, beleza? Aqui outra divisão, ó. Divisão de potências, né? Então, eu tenho aqui potência de um quociente, perdão. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4 dividido por 5 ao quadrado dividido elevado a 4. Isso aqui cai na terceira propriedade. Então, repito essa daqui, ó, aqui está, dividido por 5 ao quadrado a quarta, que eu tenho que multiplicar os expoentes, 5 elevado a 8. Beleza? Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer uns exercíciozinhos aqui. Então, olha só, veja as potências que Tiago calculou, né? Aqui eu tenho uma tábua de multiplicação, ó, de potência, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, né? Aqui as multiplicações e as respostas dela, 3 elevado a 6, tudo bem. Então, vamos aqui à primeira questão. Usando os resultados obtidos por Tiago, faça as atividades a seguir no caderno, usando o símbolo igual ou diferente, né? E compare. Pessoal, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo e 2 à quinta, né? Meu povo, 2 ao quadrado, eu sei que é 4, né? 2 ao quadrado é 4. E eu sei também que 2 ao cubo, né? 2 ao cubo é 8, certo? E eu sei que 4 vezes 8 é 32. E eu sei que 2 à quinta é 32, né? Então eu sei que isso aqui, né? Essas duas situações aqui, elas vão ser iguais, né? Pela primeira propriedade, eu percebo. Eu repito a base, ó, repito a base dessa e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Beleza? São iguais. Correto? Vamos ver essa situação aqui, ó. 3 à quarta vezes 3 ao quadrado. 3 à quarta é quanto? Eu olho aqui, 3 à quarta é 81. Eu sei que 3 ao quadrado é quanto? 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? E 9 vezes 81? Ora, 9 vezes 80 é 720, né? 9 vezes 1, 9, 729. Aqui está. Muito bem. Então, eu sei também que essa situação aqui também é igual. Correto? Muito bem. Usando o símbolo igual ou diferente, compare. 2 à quinta dividido por 2 à terceira e 2 ao quadrado. Pessoal, pela propriedade de potência, isso aqui é um quociente, é uma divisão de potência e base iguais. O que é que eu faço? Eu repito a base e diminuo os expoentes, né? 5 tira 3 fica 2. Está aqui, ó. Aqui está certo. Então, isso aqui é igual, beleza? Isso aqui é igual. Correto? Igual por conta da minha segunda propriedade. Ok? Da mesma forma aqui, senhores, ó, 3 à quinta dividido por 3 ao quadrado, divisão. Repita a base, diminui os expoentes. 5 tira 2, fica 3, está aqui, está igual. Beleza? Muito bem. Aqui ele pediu para você encontrar o resultado de 2 à terceira ao quadrado. Pessoal, isso aqui vai cair na terceira propriedade, né? 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Eu tenho 2 à terceira vezes 2 à terceira. 3 mais 3, né? 6. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 6, senhores. Muito bem. Da mesma forma, senhores, 2 elevado a 2 elevado a 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser 2 elevado a 6 também. Muito bem? Aqui 3 à quarta é 3 à quarta. Tá bom? Né? Eu poderia, inclusive, escrever isso aqui, né? Escrever o resultado disso aqui, né? Poderia escrever o resultado disso aqui. Eu poderia escrever que 2 à sexta é o quê? É 2, 6 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 à sexta é o quê? Eu olho aqui, 64. Tá bom? 64. Deixa eu ajeitar isso aqui, isso aí feio. 2 elevado à sexta é 64. E 2 à sexta também é 64. Né? 64. E 2 elevado e 3 à quarta é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3
81. Correto, senhores? Muito bem. Aqui ele pediu para usar no item D os símbolos iguais ou diferentes para comparar, né? Ó, potência de potência. Nós fizemos isso aqui, percebemos que isso aqui é igual, né? Acabamos de fazer. Né? 3 elevado a 2 elevado a 2 e 3 a quarta, né? Multiplicando aqui os expoentes, 3 a quarta, isso aqui é igual. Né? 2 elevado a 2 elevado a 3. Também nós fizemos lá e percebemos que são iguais. Ok, senhores? Vamos dar continuidade aqui. Vamos à questão dos números quadrados perfeitos. Né? É interessante que a raiz quadrada é, na realidade, uma operação inversa à potência. Né? Vamos compreender o que é raiz quadrada a partir de um processo geométrico. Tá bom? Ele pergunta aqui, a gente tem aqui que o cara está perguntando, o professor está perguntando qual é o número obtido quando elevamos 4 ao quadrado. Né? Pessoal, quando ele fala 4 elevado ao quadrado, não é 4 elevado ao quadrado, não. Isso aqui não, pelo amor de Deus, tá? Não vai conceber essa ideia assim, não. Né? 4 elevado ao quadrado, na matemática, quadrado significa 2, tá? E cubo significa 3. São os nomes especiais de algumas potências, tá bom? Só existem esses, quadrados e cubos. Então, 4 elevado ao quadrado, senhores, é 4 elevado a 2. Né? E nós já vimos aqui na aula anterior, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4. E você já viu que 4 vezes 4 é 16. Beleza? Isso aritmeticamente. Agora, vamos ver como é que ele concebe a ideia de 4 ao quadrado, geometricamente. Tá bom? Então, o número 16, né, equivale ao 4 ao quadrado. Nós já vimos aqui. É chamado quadrado perfeito. Mas o que é um quadrado perfeito? O que é um quadrado perfeito? É possível mostrar geometricamente, tá? Então, assim, matematicamente eu posso provar uma coisa algebricamente, aritmeticamente, geometricamente, tá bom? Então, vamos fazer um desenho aqui para representar por que esse 16 é um quadrado perfeito, né? Então, consideremos um quadrado com lado 1 centímetro. Aqui, quadradinho com lado 1 centímetro. Se usarmos 16 desses quadrados, poderemos formar um novo quadrado. Exatamente. Perceba. Perceba que 16, né? 16 quadradinhos desses formam esse quadrado maior aqui. Beleza? Então, os números naturais, que são quadrados de outros números naturais, são denominados quadrados perfeitos. Né? E aí aqui nós temos uma lista, senhores, de quadrados perfeitos. De quadrados perfeitos. Tipo, 1. Né? 1 ao quadrado, senhores, é 1. Né? Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Se eu pegar 2 elevado ao quadrado, eu vou obter 4. Por que 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, senhores. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Beleza? Então isso aqui vai dar 4. Aqui está. Correto? Muito bem. Então aqui nós temos uma tabela, né, como queiram, dos 10 primeiros, né, dos 10 primeiros números naturais, e os quadrados dele. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é 4, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 4 ao quadrado, 16, está aqui, ó, tá? 5 ao quadrado vai dar 25. Então, se eu pegar 25 quadradinhos nesse formato aqui e organizar, eu vou obter, né, um quadrado de lado 5. Perceba aqui que quando eu peguei o 4 e multipliquei ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4, 16, ou seja, eu obtive 16 quadradinhos, cujo lado, né, eu tenho 4 quadrados aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Né? A figura ficou um pouco fora de esquadro, fora de compasso, perceba que aqui está mais para retângulo, né? Mas vamos desconsiderar isso. Então, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49. Por que, professor? Porque 7 vezes 7 é 49, né, gente? 8 ao quadrado, 64, né? 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado, 100. E eu posso continuar isso indefinidamente. Muito bem? Então, vamos lá, continuando. Como é que eu vou reconhecer que um número é quadrado perfeito? Né? Os quadrados perfeitos dos primeiros, muito bem, muito fácil conceber, né? Agora, vamos imaginar um número, por exemplo, como é que eu vou conceber se 400 é quadrado perfeito? Beleza? 400 é quadrado perfeito? Pessoal, para isso, eu vou dividir esse número, eu vou fatorar esse número, vou quebrar esse número em fatores primos. Tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. 400. Qual é o primeiro número que divide 400? É 2, né, gente? 400 dividido por 2, pessoal? 300. 200, né, pessoal? 400 por 2, 200, né? Posso continuar dividindo por 2, gente? Pode, né? 200 por 2 dá quanto? Dá 100, né? 100, continua dividindo por 2? Sim, continua dividindo por 2, termina em 0. Todo número terminado em 0, todo número par é divisível por 2.
100 dividido por 2 é quanto, pessoal? 50, meu povo, ó, 50. Posso continuar dividindo por 2? Pode. 50 é par. Posso dividir por 2? Pode. Deu quanto? 25. Opa, 25 dá para dividir por 2? Não. 25 termina em 5. Pessoal, toda vez que o número terminar em 5, né, toda vez, esse número vai ser claramente divisível por 5. Mas antes do 5 eu tenho o 3, né, que são fatores primos. Pessoal, quem são os fatores primos, né? Pessoal, os fatores primos são 2, 3, 5, 7, né? Aí vai 11, né? 13 e aí vai. O que é um fator primo, professor? Fator primo é todo número que é só divisível por ele e pela unidade. Perceba, quais são os números que dividem o 2? Ele mesmo, o 2 e o 1, né? Quais são os números que dividem o 3? Ele mesmo, 3 e o 1. O 5, qual é o número que divide o 5? Ele mesmo, 5 e o 1. Quais são os números que dividem o 7? Ele mesmo e o 1. O 11, do mesmo jeito. O 4 é primo, professor? Não, o 4 não é primo. Por que o 4 não é primo? Porque o 4 é divisível por ele, 4, por 1 e por 2, né? Então o 4 não é primo. Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou dividir o 25 por 5, beleza? 25 por 5. E quanto é 25 por 5? 5. Muito bem. Correto? E 5 só dá para dividir por 5, né, pessoal? Pronto. Então eu terminei de quebrar esse número aqui em fatores primos, beleza? Eu obtive quantas vezes aqui? Potência. Vamos organizar de 2 em 2, tá? Quadrado perfeito. Vamos organizar de 2 em 2, beleza? Então eu tenho aqui 2 ao quadrado, esse primeiro aqui, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Beleza? Pessoal, deixa eu escrever isso aqui. Deixa eu escrever isso aqui lá em cima para poder a gente utilizar a raiz, tá bom? Então, eu obtive aqui 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, beleza? Muito bem. Eu não quero saber se esse número é quadrado perfeito, vou extrair a raiz quadrada dele, beleza? Muito bem, vocês não viram ainda, mas toda vez que eu tenho uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada que o meu índice... Pessoal, o que é o índice da raiz? O índice da raiz é o número que está localizado aqui dentro. Raiz quadrada é 2. Então, toda vez que eu tenho, por exemplo, o índice sendo igual, né, ao expoente do radicando, toda vez isso vai ser igual ao radicando. Como assim, professor? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Por quê, professor? Pessoal, 2 ao quadrado não é a mesma coisa que 2 vezes 2, não é isso? E 2 vezes 2 é quanto, meu povo? Não é 4? Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Tá bom? Então, toda vez que eu tiver uma raiz, né, onde o expoente da raiz, do radicando, perdão, foi igual ao índice do radical, né, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso de baixo aqui, o radicando. Tá certo? Então, pela teoria, aqui eu cancelo com isso aqui. Então, no final, eu vou ter o quê? 2 vezes 2 vezes 5. Beleza? Então, fazendo esse produto aí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Logo, senhores, o número 400 é quadrado perfeito de quem? Do 20. Beleza? Então, se eu pegar 400 quadradinhos, e organizar, eu vou obter um quadrado de lado 20. Beleza? Então, usando esse raciocínio, senhores, olha só. Será que o 144 é quadrado perfeito? É, meu povo, ó. Dividir aqui o 144, ó. Dividir o 144. Beleza? Eu extraindo a raiz quadrada dele aqui, ó. Extraindo a raiz quadrada dele aqui, olha o que é que acontece, ó. Ó. Quanto é 4 dividido para 2? Não é 2? Então vai ficar 2 ao quadrado vezes... Cancelo, né? Ficou 3. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Então, 144 é quadrado perfeito de quem? Do 12. Beleza? Da mesma forma, ó. Será que o 450 é quadrado perfeito? Será que o 450 é quadrado perfeito? É não, pessoal, ó. Porque se eu for organizar aqui, eu vou obter 2, né? Eu vou obter 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, se eu for extrair a raiz quadrada desse rapaz aqui, se eu for extrair a raiz quadrada dele aqui, olha o que é que acontece, ó. Olha o que é que acontece. Raiz quadrada disso aqui. Isso aqui fica dentro da raiz. Por quê? Porque não tem com quem dividir, ó. Porque é só 1. Então, aqui eu cancelo. Esqueci o 2 aqui. Esse eu cancelo com isso aqui. Então, ficou 3 vezes 5, porque a raiz quadrada de 9, né? 3 ao quadrado é 9, é 3. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, ficou 3 vezes 5 é raiz de 2. Então, vai dar 15 raiz de 2. Perceba que o 450 não é quadrado perfeito. Tá bom?
Então, professor, quer dizer que para eu extrair a raiz... Vocês têm aí uma questão, uma ou duas, é uma questão com 2 itens, justamente para vocês extrair a raiz quadrada. Então, você vai fazer o quê? Vai fatorar desse jeitinho que eu estou fazendo aqui. Ah, pessoal, mas é muito difícil. Não é, gente. Matemática é dedicação. Se você se dedicar, você chega lá e se Deus quiser, você aprende e aprende. O mais importante é aprender para passar para os outros. Nunca a gente tem que ficar com conhecimento, tem que sempre passar para os outros. Tá bom? Vamos continuar, meu povo, vamos continuar. Então, raiz quadrada exata de um número racional não negativo, né? Se um número representa um produto de 2 fatores iguais não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Como assim, professor? Não entendi, não. Simples. Quem é a raiz quadrada de 25? É 5, meu povo. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Ah, é, professor? É. Quer dizer, professor, que a raiz quadrada de 49 é 7, né? É. Por quê? Porque 7 vezes 7 é 49. Exatamente. E aí, como é que eu represento isso matematicamente? Né? Porque aqui eu tenho uma linguagem né, corrente, né? Raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que é 25. Eu represento isso como? Ó, assim, ó, raiz, isso aqui é o sinal, o radicando, né, o sinal, de 25. O sinal do radical, né? Radical, né, chamado. De 25, que é o radicando. Então, raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 49 é 7. Certo? Então, imagina só que eu tenho isso aqui, ó, representado, raiz quadrada de 144, tá? Eu leio isso aqui como raiz quadrada de 144. Quanto é a raiz quadrada de 144? É 12. Mas por que é 12? Né? Por que é 12? Porque 12 vezes 12, ou seja, 12 ao quadrado, isso aqui é 144. Né? Perceba, a gente sempre aprende, né, na matemática assim, ó, a gente começou aprendendo soma e depois subtração. O que a gente fazia com a soma, a subtração desfazia. Na multiplicação, do mesmo jeito, ó, aprendendo multiplicação, veio a divisão para desfazer o que a gente estava fazendo. Na potência, veio a potência e depois vem a radiciação, justamente para desfazer o que a gente está fazendo. Tá certo? Então vocês têm uma questãozinha aí no exercício de vocês para fazer isso aí, tá bom? Então vamos aqui, ó. Situaçãozinha aqui, ó. Renato, a conversa entre a Luana e o Renato, tá? Dois garotos, né? Um garoto e uma garota. Então, Renato, você sabe como podemos fazer para calcular a raiz exata do número 576? Vixe, nossa senhora. 576, pessoal? É. Podemos usar o que já sabemos. Vamos procurar por tentativas um número que é elevado ao quadrado dá 576. Pronto. Pessoal, eu sei que o 576, né? 576, ele está localizado na reta, né? Ele está localizado entre o 400, não é isso? Eu tenho 400, muito depois dele eu tenho o 576. E o 576 está localizado também antes do 900, beleza? Mas por que o senhor pegou esses números, 400 e 900? Porque são quadrados perfeitos, meu povo. Quanto é a raiz quadrada de 400? Está aqui, ó, 20. Ó. A raiz quadrada de 400 é 20. E quanto é a raiz quadrada de 900? É 30. Então quer dizer que a raiz quadrada de 400, né? E aí você, se tivesse uma opçãozinha aqui para marcar, você poderia, por tentativa aqui, olhando os itens aqui, né? Comparar e descobrir qual era a raiz quadrada de 576. Certo? Então a raiz quadrada de 576 está entre 20 e 30. Pode ser 20? Pode ser 20? Não, porque 20, a raiz quadrada de 400 é 20, ou seja, 20 ao quadrado é 400, não pode ser 576. Pode ser 21? Não sei. Não pode ser porque 21 vezes 21, perceba, 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1, né? Aqui termina em 6. Então eu já sei que esse número, ó, 21 ao quadrado termina em 1, ó. Não pode ser. 22, será 22? Vamos ver. 2 vezes 2 dá 4, né? Termina em 6? Não é. 23, ó, não é, porque 3 vezes 3 é 9, termina em 9. Ó. E 4 vezes 4, 16, ó. Termina em 6. Então, por tentativa aqui, o aluno descobriu que a raiz quadrada de 576 é 24. Beleza? Então, eu posso utilizar, né, esse raciocínio, e é interessante que a gente use o raciocínio mesmo, use o pensamento, né, porque você consegue muitas vezes resolver. E aí aqui, pessoal, a gente não está resolvendo só... sala de aula não é só resolver o cálculo, não é só isso não. É a gente aprender, raciocinar de forma lógica, para a gente usar onde? Lá na vida, na sociedade. Né? Lá onde a gente vai realmente se desenvolver como indivíduo, como ser humano, como pessoa, como cidadão. Tá bom? Vamos agora a uma outra situação, pessoal. Observa a pergunta da professora. Perceba que a coisa vai só aumentando, né? Qual é o número na forma decimal
Pessoal, decimal, ó, que representa a raiz quadrada exata do número 42,25. O professor quer matar a gente, é? 42,25, como é que eu vou compreender isso? Pessoal, 42,25. Tá, 42,25. Meu povo, 42,25 está compreendido entre... Qual é o número anterior a ele que tem raiz quadrada? Vamos lá, 42, aí eu tenho 40, né, 41, 40, não tem raiz quadrada. 39 não tem raiz quadrada. 38 não tem. 37 não tem. 36, opa, 36 tem raiz quadrada exata, pessoal. Então, 36 é quadrado perfeito. Depois do 42, eu tenho quem? Lá aqui eu tenho 6, né? 6 vezes 6, 36. Depois dele eu vou ter o 7. 7 vezes 7, 49. Pronto. Então, aqui vai ser 49. Então, a raiz quadrada de 42,25, senhores, ela está localizada entre esses dois indivíduos aqui. Ela está localizada entre o 36, né? Entre o 36 e o 49. Tá certo? Ela está localizada entre esses dois indivíduos. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Tenha calma. Perceba, aqui não é 6, né? E aqui não é 7? Então, é 6, alguma coisa. Tá bom? Então, a raiz quadrada que eu estou procurando, ela está localizada entre o 6 e o 7. Eu vou poder pôr tentativa. 6,1. Eu multiplico. 6,1 vezes 6,1. Pessoal, mas na calculadora, use a calculadora, pessoal. Calculadora é para ser usada. Se ela existe, é para ser usada. Tá bom? Mas não se vicie também não. Só usar a calculadora, né? Você também tem que usar o seu cérebro. Então, 6,1 vezes 6,1 deu 37,1. Não é. Né? Aqui já é, aqui não é. 6,2 vezes 6,2, ó, também não é. Beleza? 6,3 também não deu, ó. 6,4 também não, mas tá se aproximando. 6,5, olha aí. Olha aí, ó. Chegamos lá, né? 6,5 é a resposta. Então, a raiz quadrada de 42,25 é 6,5. Por quê? Porque 6,5 vezes 6,5 é 42,25. Pessoal, em algumas situações, eu não vou ter essa aproximação, né? Eu não vou ter essa aproximação. Por exemplo, já imaginou encontrar a raiz quadrada do 2? Né? Se você usar na calculadora aí, faça esse teste. Raiz quadrada do 2, ela está localizada, ó, o 2, a raiz quadrada de 2, ela está localizada entre o 1, né? Por quê? Porque a raiz quadrada de 1 é 1, está localizada entre o 4, certo? Que é justamente 2. Então, nesse caso aqui, eu sei que a raiz quadrada de 2 está localizada entre o 1 e o 2. Muito bem. Qual é o detalhe? É que se eu fizer esse raciocínio aqui, eu vou me aproximar em relação ao 2, né? Eu vou ter 1, alguma coisa, mas eu nunca vou chegar precisamente ao 2, tá certo? Então, são situações que, infelizmente, nem sempre a matemática consegue solucionar, tá bom? Então,